Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Hospitalar Hub, promovido pela QGA. Hoje nós vamos falar sobre um tema essencial e que toca profundamente, né, todos os profissionais da área da saúde, que é a experiência do paciente voltada aí para a pediatria. E, além disso, nós vamos discutir de como o cuidado coordenado pode transformar essas jornadas tão delicadas. Para essa conversa super especial que nós teremos hoje, eu tenho a grande alegria de receber o Dr. Rafael Leão. O Dr. Rafael, ele é pediatra, especialista em transtorno do espectro autista, pós-graduado em psiquiatria infantil e da adolescência, pós-graduando em neurologia pediátrica e é presidente do Conselho Deliberativo da Sobrexp, que é a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. Além disso, o Rafael ele é diretor clínico do Hospital Paulo Sacramento e atua também na coordenação de uma unidade de internação pediátrica. Rafael, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, estou honrado em poder participar e falar um pouco aí da minha experiência nesses 20 anos aí de pediatria e alguns anos falando num tema tão importante que eu gosto muito, que é a experiência do paciente e cuidado centrado na pessoa. Muito bom. E quando a gente fala de experiência do paciente, principalmente voltado para a pediatria, né, Rafael, a gente acaba sendo até um pouco mais complexo, porque além de envolver diretamente o paciente, a gente envolve toda a sua família, né? Então a gente tem toda essa interface com a família. A gente tem alguns medos aí também que precisam ser desmistificados. A gente tem uma série de emoções, tanto pela família quanto pelos profissionais de saúde. Então, tudo isso vai muito além até de necessidades técnicas, né? Então, a importância aí da gente realmente ter todo um cuidado coordenado e muito bem direcionado, né? E é justamente isso hoje que nós iremos discutir. Como fazer essa coordenação de cuidado, né? Como nós vamos, ao mesmo tempo, prestar uma assistência segura e colocar o paciente e a família nesse centro de cuidado. Eu acho que hoje vai ser uma conversa bem bacana e nós vamos aprender muito com você para como nós podemos trabalhar nessa vertente voltado para a pediatria. Então, até para a gente começar, né, e até falando de toda essa complexidade desses cursos assistenciais voltados para a pediatria, hoje, na sua visão, né, começar assim com um assunto que acaba sendo amplo, né? Quais são os principais diferenciais na prestação de um cuidado coordenado pediátrico, né? Sendo que nós precisamos lidar, e além de toda a interface com o próprio paciente, mas também com os pais, com os familiares, com outras redes de apoio que nós temos. Então, qual é a sua visão, né? O que diferencia esse fluxo? Bom, eu falo que a minha especialidade, ela é a especialidade com maior contato hoje, que envolve familiares, que envolve cuidadores. Então, já parte do princípio, quando nós, pediatras, especializamos, então dentro da nossa especialização, já existe esse diferencial que você tem que cuidar não só do paciente, mas cuidar do familiar. Então, isso já vem, então já é histórico esse contato da pediatria com essa formação, com essa gestão de cuidados. Então, eu acho muito importante, quando a gente vai incluí-lo, principalmente o paciente pediátrico, a gente achar que não devemos falar tudo para os nossos pacientes, que devemos poupá-los, que devemos, sim, ter cuidado na abordagem e na forma de conversar, mas ele não deixa de ser um paciente. Então, esse cuidado, essa gestão de cuidado, nós, pediatras, devemos lembrar que, sim, nós médicos devemos lembrar que a criança, ela, apesar da idade, ela é um paciente e ela
precisa ser envolvida e não só os seus pais, os seus avós, os seus cuidadores. Então, quando nós entendemos que faz parte dessa gestão incluí-lo no cuidado, nós ficamos surpresos com a resposta que nós temos, e de crianças, de adolescentes, até mesmo quando uma criança ela é envolvida, os pais, os cuidadores que estão ali, se sentem mais fortes, se sentem mais seguros, e fica com aquela, não é nenhuma sensação, fica com aquela certeza que o filho, quando ele entende o motivo que a gente vai envolvê-lo, eles se sentem mais seguros e com uma expectativa melhor de todo o tratamento. E nós sabemos que quando isso acontece, os desfechos clínicos são melhores, o meu tempo médio de internação vai ser menor, os riscos que esse paciente ocorre durante a internação, nós vamos ter ali, dentro dessa gestão de cuidados, a mãe, o pai, até mesmo crianças maiores, como uma barreira, fazendo parte ali do cuidado. Então, esse é o meu diferencial, tratar crianças, envolvê-las sempre no cuidado. Muito bacana, muito interessante a visão, né, que muitas vezes nós, como profissionais de saúde, a gente acha que por ser uma criança, né, não tem que ter um envolvimento direto da criança, mas exclusivamente com os pais. Então, essa sua visão é muito importante. E até puxando esse gancho, né, como, né, que até nesse processo de envolvimento da criança, como essa pressão por toda a terapêutica, né, pelo resultado assistencial, por todos os protocolos que são aplicados no dia a dia ali da internação dessa criança, como isso, né, impacta na experiência emocional também desse paciente que está internado, né? Eu vou aproveitar, você citou aí no final, rapidamente eu vou falar de um paciente diabético que ficou internado comigo aqui há uns meses atrás, e nós discutimos com a família todas as opções terapêuticas, e no final eu sempre discuto, eu sempre explico para a criança, era uma criança de 9 anos, no final ela virou que a mãe e o pai tomaram todas as decisões, ela falou assim, a criança de 9 anos, falou assim, mas vocês não vão perguntar o que eu vou querer? Explicando todas as formas de tratamento que essa criança pode ter. Então, só como você citou, para a gente deixar isso aí, que as crianças, elas sabem sim, elas têm que ser envolvidas. Antes de eu responder essa pergunta sua, que eu achei extremamente importante, eu vou falar um pouquinho, englobar um pouco o cuidado centrado. Então, quando eu falo do cuidado centrado, antes de eu entrar diretamente na resposta, a gente tem a expressão, o cuidado centrado no paciente, que foi criada, né, por um psicólogo em 1960, que foi o Carl Rogers. E esta evolução da palavra, da expressão cuidado centrado, ela foi evoluindo de acordo com o tempo. Até que em 1990, o pediatra, né, o Dona Bedian, ele colocou aí dentro da qualidade, destacando a conformidade com os desejos do paciente. Então, olha de quanto tempo a gente já vem falando disso, envolvendo o cuidado centrado. E, recentemente, a Harvard Medical School, ela traz uma parceria de um estudo falando do cuidado centrado, mas em forma de 8 princípios, só para eu poder chegar na sua resposta. E quando a Harvard traz esses 8 princípios, falando de respeito pelas preferências, ele trazendo a coordenação do cuidado, a informação, mas que informação é essa? Porque antigamente a gente não tinha as informações, e hoje a gente tem aquele acesso. Então, a gente tem a inteligência artificial, nós temos várias plataformas, mas essa informação, ela é segura? Essa informação, ela é uma informação que nós, né, podemos confiar? Ela traz o conforto, traz o suporte emocional, traz a transição segura do cuidado, a continuidade do cuidado.
e o acesso ao cuidado. Então, esses são os princípios que, atualmente, a universidade, a escola, né, a Harvard, vem trabalhando junto com essas instituições. Então, não tem como eu falar não falar do cuidado centrado quando você faz esse questionamento. Então, a princípio, tudo que nós devemos fazer é pensando no paciente e fazendo a centralidade nele e não a centralidade em nós, profissionais da saúde. Então, quando a estratégia da instituição, quando a governança, ela entende esse conceito, que ele vem desde 1960, e coloca isso nas instituições, nós conseguimos, sem dúvida nenhuma, mudar e transformar o modo que nós construímos e o modo que nós levamos aí toda essa gestão do cuidado para os nossos pacientes. Muito legal, muito legal. E até dando continuidade a isso, né, porque aqui a gente está falando bastante de centralização desse cuidado, né, de ser cuidado centrado realmente ali no paciente, na família. E hoje, né, levando em consideração tudo isso, e até porque quando a gente tem esse vínculo, né, principalmente do pediatra e dos demais integrantes da equipe de saúde, existe todo um processo de confiança aí que vem por parte da família, né? Como hoje a gente consegue equilibrar, doutor Rafael, toda essa autoridade técnica, né, que os profissionais de saúde trazem, mas com essa necessidade, né, com esse olhar para acolhimento, para empatia. Então, hoje, como que a gente consegue fazer essa ponderação? Olha, eu falo que, primeiro, com engajamento. Então, eu tenho até, né, acabei de escrever um livro falando de engajamento do paciente familiar no cuidado. Então, eu falo que o engajamento do paciente e familiar, nós conseguimos muito reduzir aí e diminuir uma experiência ruim, diminuir uma experiência que não está na expectativa aí dos pacientes, dos pais, dos familiares. Tá? E quanto mais engajado o paciente tiver, melhor vão ser as respostas e melhor vai ser a sua experiência. Então, eu falo que o engajamento e a ativação do paciente são fundamentais para que a gente tenha sucesso e que a gente tenha uma experiência melhor. E nós temos aí vários modelos hoje de engajamento no cuidado centrado, que nós podemos trabalhar com as crianças, podemos trabalhar com os pais e devemos trabalhar ao mesmo tempo durante a internação com formas e técnicas diferentes para os pais e para as crianças. Então, nós temos alguns projetos hoje que nós fazemos aqui para a gente conseguir esse engajamento. Porque quanto mais eu engajo, quanto mais eu ativo, melhor vai ser a minha resposta, maior vai ser a sua participação. Então, eu trago um exemplo aqui de um projeto que, quanto mais eu colocar como uma cocriação, né, quanto mais eu colocar o envolvimento da criança para construir esse projeto, melhor vai ser a participação e melhor vai ser o resultado. Então, um exemplo, um projeto que nós criamos de higiene das mãos. Então, esse projeto de higiene das mãos, ele foi feito baseado num questionário. Esse questionário, ele é do The Berry Institute, que eu faço parte hoje da comunidade. Nós estamos em 260 pediatras, fazendo parte da comunidade de pediatria. São muito poucos pediatras no mundo fazendo parte dessa maior associação global de experiência do paciente e cuidado centrado na pessoa. Se você for comparar com comunidades ali dentro do The Berry, que tem mais de 13, 15 mil pessoas, né? Então, dentro desse universo, que eu falo, são poucos pediatras, nós trabalhamos um projeto
que foi numa cidade chamada Encinitas, na Califórnia, e que nós envolvemos as crianças nesse projeto de higiene das mãos, e eu trouxe para cá. Então, essa construção, como que a gente vai garantir que a criança entenda o papel, por que essa criança tem que higienizar as mãos, como que ela vai higienizar as mãos, quais são os momentos oportunos para uma criança. Eu não estou falando de um profissional de saúde, de todos os momentos oportunos da sua higienização, mas para a gente envolver essa criança no cuidado, para que essa criança ela fique durante a internação, ela tenha uma continuidade no cuidado depois e que ela leve isso para casa, ela leve isso para sua comunidade, ela leve isso para sua escola. Então, após a implantação desse projeto, nós fazemos aí, que é basicamente um letramento em saúde, mas baseado em infecções relacionadas à assistência à saúde, de higiene das mãos, e depois nós aplicamos um questionário, e esse questionário do cuidado centrado, a gente perguntando o que essa criança aprendeu, o que essa criança está aprendendo, desenvolvendo durante a sua internação, e como que isso vai ser levado para onde essa criança mora, como que isso vai ser levado para a comunidade. Uma outra forma de um outro projeto muito importante que nós desenvolvemos aqui com a participação também, como eu quero fazer o engajamento desse meu paciente, o contando os dias para alta hospitalar. Então, a ferramenta utilizada foi uma ferramenta de pintura que as crianças escolheram através de uma votação, que ia ser contando os dias. Então, a criança está internada, através de a gente faz o plano terapêutico. Esse plano terapêutico, ele é construído, ele é pactuado com a família, e a criança tem ali uma previsão de alta de 5 dias, ela pinta o número 5 e assim por diante, com essa contagem regressiva para alta, e com o apoio da psicóloga do hospital para a interpretação dos desenhos. Então, isso foi muito importante, porque a gente envolve tristeza, como você falou, envolve medo. O paciente ele tem medo da internação, o familiar deixou outro filho em casa, as mães deixou outro filho em casa. A grande maior parte de quem fica são as mães, então, que deixam outro filho, às vezes um outro filho que amamenta. Então, nós temos que enxergar tudo isso e possibilitar que esse medo, que essa angústia, que essa situação fique menor possível durante esses episódios. Então, a psicóloga consegue fazer uma interpretação através da força, através das cores, através de escritas que são realizadas nesses desenhos que ficam em beira-leito, que fica ali na porta, para o paciente, toda a equipe multi, saber que esse plano terapêutico está ali e que essa interpretação de um desenho sombrio, de um desenho escuro, tem o apoio total da psicóloga com uma consulta, e entendendo ali aquela angústia, aquele momento de sofrimento aí durante todo esse processo. Porque, como você também disse, não é fácil você trabalhar esse momento para as crianças. Apesar que as crianças são tão inteligentes que elas ficam mais leves depois que conhece por que está internada, conhece o tratamento, conhece esses projetos, fazem parte e não de uma forma totalmente passiva. Então, eu falo que são esse envolvimento que a gente consegue minimizar aí todo esse sofrimento, essa angústia desses pacientes internados. Nossa, que fantástico toda essa visão e essas iniciativas, né, de envolvimento direto da criança. Agora conta pra gente, que eu fiquei curiosa aqui, né, principalmente nesses dois projetos, tanto de higiene das mãos, quanto do planejamento da alta, o quanto as crianças se envolveram, o quanto elas gostaram aí de participar, como foi? Olha, os dois projetos, nós temos uma adesão importantíssima. A gente chega do contagem de alta regressiva em 100%,
Porque quando a criança ela não é capaz, ela não consegue, pela idade, de realizar a pintura, nós solicitamos que o acompanhante, o familiar, faça essa pintura, e nós temos feedbacks importantíssimos que fazem, nossa, eu voltei no tempo, isso foi uma distração para a gente naquele momento, ou até mesmo, nossa, é difícil a gente ter uma internação e eu saber que aquela previsão de alta, que muitas vezes sim, a assertividade do plano terapêutico chega a mais de 96%, essa previsibilidade de alta tira um pouco da nossa angústia, de todo esse sofrimento. Então, a adesão, ela é uma adesão muito, muito grande. A adesão de higiene das mãos, ela ainda não está nessa adesão aí ao 100%, mas nós estamos implantando, junto com uma empresa grande, esse projeto. Então, nós temos os dispensers de álcool, junto já da altura das crianças, para que a gente consiga estimular. Então, estamos começando a ter o projeto de realidade virtual, envolvendo higiene das mãos. Então, são várias informações lúdicas de higiene. Então, são várias iniciativas que nós estamos fazendo para que essa adesão consiga cada vez ter uma adesão melhor, mas já é uma adesão alta, que nós já temos o envolvimento de mais de 80% das crianças na higienização das mãos, e elas ficam como um guardião. Então, essa criança, nós temos o guardião, temos o espião, mas a criança ela é o melhor guardião quando falamos de higiene das mãos. Se algum profissional entra dentro do quarto sem higienizar as mãos, vou falar para o doutor Rafael. Então, o meu melhor guardião são as crianças. Elas adoram, então, a adesão, quando tem essa coparticipação, elas entendem, as crianças maiores, o poder, a necessidade dessa higienização, elas participam, são efetivas e, o melhor, elas levam isso para fora do hospital. Então, eu tenho pacientes que voltam no pós-alto hospitalar, onde os pais falam tudo que ela aprendeu de higiene das mãos dentro do hospital, ela levou para casa e ela leva para a escola. E ela cobra dos irmãos, ela cobra dos amiguinhos. Então, isso é uma atitude que ultrapassa os nossos hospitais e vai para onde nós queremos que chegue, onde é tão importante, a gente está falando da metodologia, do Kementum, levando isso para a nossa comunidade. Então, o envolvimento é espetacular. Estamos com novos projetos envolvendo as crianças também, que provavelmente em um mês e pouco, esses projetos também serão iniciados dentro das nossas instituições. Muito bom. Depois você vai ter que... Nós precisaremos fazer uma segunda rodada para que você nos conte esses projetos. E olha que interessante, hein, gente? Aqui nós discutimos 2 pontos de envolvimento do paciente pediátrico, né? Porque quando a gente fala de pediatria, a primeira coisa que pensa, não tenho como envolver o paciente. Então, olha que trabalho fantástico. Um voltado para a higiene das mãos, e até tendo a criança como um guardião aí, né, nessa prática que é tão importante. Imagina, né, uma concentração até para o profissional, né, uma criança falando, não, né, eu tenho o passo de higiene das mãos. E outro voltado aí para o planejamento da alta, que hoje é um grande desafio, né, para a saúde, que é essa organização do planejamento terapêutico e até com a interface do paciente e do familiar. Então, eu achei muito legal vocês envolverem diretamente a criança nesse monitoramento, né, nesse preparo para a alta, né? Então, parabéns aí, eu gostei muito desses 2 projetos e quero conhecer os demais, queremos. E, dando continuidade a isso, né, porque você trouxe aqui projetos muito importantes e até uma forma diferente da gente olhar, né, que o cuidado centrado no paciente. Hoje, né, como que a gente prepara, né, a gente consegue preparar os profissionais e até os familiares também, pacientes, para além desses projetos, lidar também com a outra parte, né, dessa assistência, que muitas vezes é uma parte que traz
um sofrimento, né, um sentimento de angústia, a dor ali por uma evolução clínica que não saiu de acordo com o esperado, né, uma evolução desfavorável. Como que hoje vocês trabalham também essa outra vertente, doutor Rafael? Eu falo que no momento que o paciente interna, a gente já tem que ter um nosso plano terapêutico muito bem estruturado. Então, quando eu tenho essa estruturação do plano terapêutico, e nós temos, igual eu comentei anteriormente, esse pacto do plano terapêutico com os pais, com as crianças, mostrando ali que os meus requisitos para alta hospitalar são bem definidos, que existem riscos durante todo esse processo de internação, de toda a sua jornada, e que esse plano terapêutico, ele depende de toda a equipe multi, que vai ser trabalhado as metas diárias, se nós conseguimos atingir ou não, para chegar naquele objetivo final daquela alta segura, mas que podem ter algum desvio, né, durante essa trajetória, nessa jornada de internação, e pode acontecer. Então, quanto melhor você tem o letramento em saúde daquele momento que o paciente internou, após o plano terapêutico, então nós fazemos hoje dentro do hospital o letramento em saúde de acordo com o meu perfil epidemiológico, que mais de 90% são doenças respiratórias. Então, um exemplo, um paciente com uma pneumonia grave, com dreno de tórax, essa família, quando ela entende o que é uma pneumonia grave, que é uma pneumonia que eu não consigo tratar com antibiótico via oral em casa, que além desse antibiótico que ela está utilizando endovenoso dentro do hospital, um antibiótico de largo espectro, um antibiótico mais potente e alguma outra forma de tratamento, como uma drenagem de tórax, o uso de um dreno durante essa internação, as mães, os pais, o cuidador, ele tem que entender já essa gravidade e saber que que existe um risco já que pode acontecer da complicação já dessa doença. Então eu falo que o letramento ele é a base do entendimento, tanto eu tenho uma pneumonia tranquila, eu tenho uma asma, eu vou sair bem em 3 dias, como a minha programação, que seria em torno de 10 dias, isso pode sofrer uma intercorrência, como aumento, por exemplo, num derrame pleural, a retirada do dreno e a reabordagem cirúrgica desse paciente. Então, quanto mais claro for a nossa conversa, isso é até um dos atributos, quando falamos de letramento em saúde, eu sou um associado, eu não sou não faço parte da liderança, como eu faço parte hoje da Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente de Cuidado Centrado, mas eu sou um associado da Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Então, eu vejo tanto que isso é importante e tanto que isso traz as informações adequadas e que nós conseguimos minimizar uma evolução desfavorável aí para todo esse contexto. Quanto mais o paciente, o familiar, saiba dos riscos, saiba como pode evoluir, melhor. Não que isso vai ser um conforto, mas ele não pode ser desprevenido e pegar, está tudo bem, é só uma internação por pneumonia. Não. Então, eu falo que o letramento, ele é o nosso papel fundamental aí nessas situações. Muito legal. E até a importância desse tema, né?
Eu, até um pouquinho para frente, eu vou pedir para você falar um pouquinho mais para a gente, né, sobre o letramento aqui na saúde, mas a importância até de todos nós, né, como profissionais de saúde, como serviços, né, então é importante que toda a atenção primária se envolva, que os hospitais se envolvam, que nós, né, também como empresa acreditadora, a gente também se envolva muito com a parte da educação em saúde, né, e trabalhar o letramento também, eu acho que é uma estratégia necessária hoje. Então, nós da QGA, a gente já tem feito algumas iniciativas, e até com propósito também de desenvolver ainda muito mais iniciativas com esse foco, tamanha importância. E até entendendo, né, que esse processo de letramento, ele impacta realmente em toda a jornada desse paciente, né? Ele torna a jornada até muito mais fluida, o que é fundamental. E até falando, né, da importância de se trabalhar o cuidado centrado, né, a experiência do paciente em toda a jornada, eu gostaria de pedir, doutor Rafael, que você nos desse aqui um exemplo, né, de algum fluxo, de alguma linha que vocês tenham conseguido trabalhar e que gerou um impacto em toda a jornada, né, para o paciente, para os familiares, e até também está trazendo impacto até para resultados clínicos. Eu gosto muito de trabalhar em linha de cuidado, né? Eu falo que quando a gente trabalha em linha, e não a linha cuidado pediátrica, né? Então vamos ser específicos. Então estou falando da pediatria, eu estou falando do meu maior perfil, que é um perfil respiratório, e dentro desse perfil respiratório, hoje a gente tem uma linha muito estruturada, que é a linha da criança com sibilância. Eu tenho uma linha do paciente com pneumonias graves, esse exemplo que eu dei de pneumonias com dreno de tórax, por exemplo, mas essa construção, toda essa formação da linha do meu paciente com sibilância, é uma linha que eu tenho muita paixão, que eu tenho muito amor de verdade por essa linha, porque ela foi construída com toda a equipe multiprofissional, envolvendo todas as áreas da empresa, onde essa criança ela passa, onde existe a jornada da criança. Então, desde a captação da criança para os nossos grupos de crianças com sibilância, de crianças asmáticas, que muitas vezes essa criança sibila, mas ela não tem um diagnóstico fechado. Então, toda criança com sibilância ser captada por uma linha dentro de uma medicina preventiva. Então, e a partir disso, essa criança ela pode ser acompanhada ou estar acompanhada dentro das nossas clínicas, dos nossos ambulatórios, ou com um pediatra, ou com um alergista, ou os pacientes de uma asma, ou sabidamente, né, de uma asma de difícil controle, ou de uma crise de sibilância de difícil controle, mesmo sem diagnóstico fechado, e que muitas vezes essa criança, ela está em controle ambulatorial, mas por algum motivo ela entra em descontrole, ela entra em crise, ou porque muitas vezes a medicação utilizada é medicação de alto custo e nós precisamos ter um ajuste, a gente precisa talvez ajustar essa terapia, entender o motivo que essa criança descompensou e que ela vai até o pronto atendimento. E dentro do pronto atendimento, dentro dessa linha, nós fizemos um protocolo de atendimento rápido para que essa criança seja identificada como uma crise de sibilância e até pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Academia Americana de Pediatria, ela ser medicada com corticoide em até 60 minutos e se não teve resposta, utilizar outra medicação, um exemplo, o sulfato de magnésio, para que a gente consiga diminuir a crise, a intensidade, né, na verdade, da crise, para que a gente evite que essa criança tenha uma internação, né, e que essa criança ela pode vir ser internada ou unidade de internação pediátrica ou dentro de uma unidade de terapia intensiva. E desde a construção, para você ver a importância dessa linha, onde nós tínhamos, em média,
isso no passado, antes de desenvolver esse protocolo de sibilância, essa linha de cuidado, nós tínhamos 12 pacientes internados na alta sazonalidade da pediatria em unidade de terapia intensiva, e hoje, desses pacientes que estão na linha de cuidado, nós não temos nenhum. Então, os pacientes que internam hoje em terapia intensiva são pacientes novos, são pacientes que vamos ainda incluí-los dentro dessa linha de cuidado, né? E esse paciente também pode ir para internação pediátrica. E a gente ter esse controle. Então, por que esse meu paciente, ele veio até o pronto-socorro, se ele está dentro dessa linha de cuidado, ele veio, nós temos esse controle, se ele foi internado, e se ele foi internado, qual o motivo da internação. Então, é porque a mãe parou o uso da medicação profilática, é porque ele não foi na consulta, esses acompanhamentos ambulatoriais foram parados, e temos o monitoramento telefônico para a gente tentar resgatar e colocá-lo, esse paciente, de novo, dentro dessa linha de cuidado. Então, eu falo que você trabalhar em linhas de cuidado, nós temos os melhores resultados e que nós temos aí uma melhor experiência do paciente dentro das nossas instituições. E nós temos um resultado, um resultado excelente financeiro, porque além do paciente ele não reinternar, esse paciente ele não interna em UTI, nós temos aí todo o desfecho, o melhor desfecho clínico, nós temos um save financeiro importante, pensando aí em linha de cuidado. E sempre medindo no final, medimos a experiência de todos, mas desses pacientes da linha, nós temos específico aí umas métricas, tanto do letramento em saúde, que nós temos métricas do letramento em saúde, quanto as métricas de experiência do paciente, para a gente entender o que nós pretendemos, o que nós devemos melhorar, o que é pretendido pelos pacientes, o que é pretendido pelos familiares, pelos cuidadores. Então, linha de cuidado, eu falo que ele tem que ser realizado. Vamos trabalhar em linha de cuidado, mas vamos tentar medir os resultados, não só com marcadores, mas temos que ter indicadores e ter gestão desses indicadores da linha, que assim nós vamos conseguir melhorar os resultados, melhorar os desfechos e melhorar a experiência do paciente. Muito bom. Então, agora eu quero fazer, olha, achei tão interessante aqui algumas das suas falas, né? Uma delas, em que fica, acho que como um recado para todos nós, né, e de aprendizado, e que até gera bastante dúvidas, né, por algumas instituições em relação à seleção da linha, né? Vai muito além de selecionar um fluxo pediátrico, né? A gente precisa ser mais específico, né, doutor Rafael? Como você falou, vocês selecionaram o fluxo pediátrico, selecionaram aí o perfil respiratório, e dentro do respiratório, aí vocês fizeram a seleção aí de crise asmática, sibilância, ou voltado para pneumonia, isso, né? Então, essa especificidade ajuda aí em relação a enxergar melhor o desfecho clínico também, né? Então, a gente trabalha de uma forma muito geral e a gente não consegue ter resultados, né? Então, eu vou fazer a minha linha de cuidado respiratório, mas respiratório eu tenho tantas doenças, então vamos olhar o nosso perfil, vamos olhar se realmente tem impacto, o que vai ter o que a gente espera desse resultado. Então, a gente tem que ser mais específico quando a gente vai falar de trabalho de linha de cuidado. Eu achei interessante também que você trouxe a visão em relação até dentro dessa estrutura de linha, enxergar internações aí, procuras ao pronto-socorro desnecessárias, né? Hoje a gente tem discutido bastante, né, sobre a sustentabilidade aí na saúde, e acredito que esse é um ponto que traz bastante impacto e um ponto de grande importância também, né? De trabalhar essas internações que poderiam ter sido acompanhadas aí via ambulatorialmente, né? Exato, e a gente viu isso de perto mesmo, a redução.
Esse é um controle muito forte que eu consigo fazer junto com nosso ambulatório. Então, todos os pacientes que acompanham especificamente com o pneumopediatra, nós temos esse acompanhamento de perto, que são as crianças de asma de difícil controle. Eu não estou falando nem a asma grave. Então, é aquela asma que a gente tem tanto a dificuldade de controle que nós precisamos estar mais atentos e mais próximos. Então, ele bateu no pronto-socorro, a gente consegue entender o porquê que ele está ali. E conseguimos diminuir muito a vinda dele em pronto-socorro. E diminuímos, para você ter uma ideia, a reinternação já era baixa, mas hoje ela é 0,5% a reinternação dos pacientes que estão na linha. Então, é uma diminuição importantíssima. Desculpa. Muito bom, muito bom. Então agora, né, assim, é algo que não tínhamos combinado, né, e eu gostaria que você trouxesse de forma bem prática, assim, até para quem tem interesse de trabalhar uma linha de cuidado aí, principalmente no fluxo de pediátrico, qual um passo a passo, a gente considerando desde a estrutura do ambulatório, hospitalar e alta, assim, que as instituições podem trabalhar para conseguir fazer esse acompanhamento? Olha, primeiro a gente ter a visão que o paciente ele é único e que o paciente, o ponto final, né, fala assim, que a alta ali, ele não é um ponto final, né? Os nossos pacientes, ele passam a maior parte do tempo ambulatorialmente. Então, esporadicamente, esse paciente vem até o pronto-socorro. Então, para a gente estruturar, vamos ver o nosso perfil. Comece pelo perfil epidemiológico da sua instituição, independente se é criança ou não. Identifiquei o meu perfil, identifiquei a gravidade daquela doença, se ela vai trazer um impacto para o meu atendimento. Eu preciso ter essas razões ali para eu poder criar essa linha. Vamos começar a fazer reuniões periódicas para essa construção. Vamos tentar colocar os marcadores, os indicadores. O que eu quero dentro do meu paciente ambulatorial, o que ele responda. Então, quais vão ser os meus indicadores? Vai ser um indicador de adesão às consultas, vai ser um indicador do uso de medicamentos, do uso controlado de medicamentos. Dentro do pronto-socorro, que se eu realizo o meu antibiótico, o meu corticoide no tempo correto, pensando aí no marcador, em até 1 hora, o que eu espero que depois que eu realize esse corticoide, qual que é a resposta que eu espero, qual que é a porcentagem desses pacientes que eles não reinternam. Então, a estruturação é identificar o perfil epidemiológico, nós sentarmos, criar essa estrutura de linha, onde todo paciente, a jornada desse paciente, onde esse paciente vai andar por toda a instituição e juntos, todos, pensar que o meu paciente é único e identificar as métricas, os indicadores que são necessários que a gente consiga mostrar uma efetividade aí da minha linha. Muito bom. Acho que ficou assim, claro, né, o resumo da minha linha. Ficou claríssimo, e até vai nos apoiar, né, trazer essa visão macro, né, de toda a jornada aí, voltado para o olhar do cuidado mesmo, né, e do resultado clínico. Muito bom. Então, aqui falamos sobre um grande ganho, né, um grande avanço aí, que vocês conseguiram trabalhar aí de ponta a ponta a linha de cuidado, mas hoje, na sua visão, né, o que nós temos aí de principais desafios, principalmente para como a gente vai trabalhar dentro das instituições de saúde, esse olhar voltado para cuidado centrado no paciente, é o olhar da experiência do paciente, então, trazendo um contexto não só das suas instituições, né, mas até uma visão do cenário brasileiro, quais são nossos desafios hoje, né? Como nós podemos aí trabalhar também para alcançar um resultado em toda a jornada, né? Ter um impacto positivo em toda a jornada.
Olha, aí a gente tem que pensar de uma forma estratégica. Eu falo para a gente ter sucesso em toda a jornada, primeiro a instituição ela tem que acreditar naquilo que nós vamos descrever. Então, pode ser uma linha de cuidado, pode ser uma métrica, um indicador. Aquilo está na estratégia da instituição, está na cultura da instituição, é uma forma de hierarquia só, ou realmente nós vamos fazer pensando na centralidade do nosso paciente. Então, eu acho que um grande desafio, primeiro, é entender se é fundamental eu acrescentar e colocar uma linha, uma métrica de experiência, uma métrica de letramento, mas se isso a minha instituição não acredita, vai ser difícil a gente implantar. Mas mesmo assim, eu acredito que vale a pena implantar e depois mostrar o resultado e tentar, de cima para baixo, mudar aí um pouco a cultura. Outra coisa é falta de conhecimento. Então, muitas vezes a gente, eu quero fazer essa linha, eu quero medir isso, mas nós esquecemos que o conhecimento ele é fundamental e que nós, como instituições, nós devemos deixar e mostrar esse conhecimento. Porque só, olha, a partir do dia 2 de maio, eu quero que meu setor faça isso, vão ter que fazer isso, isso e aquilo, ele não vai ser real. Então, isso é um grande desafio também, a gente tem que fazer com muita vontade. Eu falo que a ausência de métricas também. Se você não tem métricas, você está colocando dados ali que daqui 2, 3, 4 meses ele não vai fazer sentido nenhum. Você está colocando no papel e você acaba deixando... E como você não vai ter resultado, você deixa de ter aquela importância, né? O desenvolvimento da equipe, então, quando a gente fala, eu não estou falando só da falta de conhecimento, mas você precisa desenvolver uma média liderança, você tem que desenvolver a equipe para que existam multiplicadores aí dentro da instituição, isso independente do que nós estamos falando de linha de experiência, de cuidado centrado, mas isso também é fundamental. E o último, que eu falo isso em todas as palestras, em todas os encontros que eu faço, que eu vou, é cocriação. A gente só vai ter resultados positivos e duradouros se eu colocar o meu paciente como um co-criador daquilo que eu quero fazer sobre ele ou para ele. Senão, nada vai para frente. Se o meu paciente, o meu familiar, ele acreditar naquele projeto, naquela linha, naquela métrica, naquela experiência, naquele letramento, ele participar dessa criação, dessa construção, isso ele vai ser bem, ele vai ter um resultado positivo. Agora não queira simplesmente fazer e julgar, e jogar para os pacientes e jogar para um setor. Eu passo visita beira-leito todos os dias, de segunda a sexta-feira, há mais de 10 anos. Eu tenho propriedade para falar de visita multi, eu tenho propriedade para falar de pacientes, eu tenho propriedade para falar de experiência do paciente, de métricas de letramento em saúde. Então, isso é o maior conselho que eu falo, é essa cocriação junto com os nossos pacientes. Muito bom. Essencial. E eu quero chamar a atenção aqui que você trouxe 3 pontos fundamentais. Que é enxergar, né, todo esse trabalho de
de cuidado centrado no paciente, de trabalhar a experiência do paciente dentro das instituições, que isso venha de uma estratégia bem estruturada, né? Não pode ser ações isoladas aí realizadas pelos profissionais. Muito importante que isso faça parte da estratégia da instituição. O segundo ponto que você trouxe também é a importância dessa cocriação e de envolver esses familiares e o paciente nesse cuidado, e também os profissionais, né? E o terceiro ponto, que eu vou até pedir para você falar um pouquinho mais sobre isso, que é em relação à importância da capacitação desses profissionais. Então, nós falamos muito, né, sobre trabalhar um bom planejamento assistencial, sobre a realização de discussão multidisciplinar, sobre trabalhar o cuidado centrado no paciente, sobre trabalhar o processo de educação desses pacientes nas nossas instituições, e muitas vezes a gente esquece de um ponto fundamental, que é trabalhar um bom preparo desses profissionais para que eles consigam aí desenvolver todas essas iniciativas que são essenciais. Então, eu queria que você trouxesse aqui para a gente um pouquinho, né, de como a gente pode enxergar nessa vertente, né, de preparo do profissional, e também que você deixasse aí uma mensagem para todos esses profissionais que cuidam aí de todas essas crianças, né, hospitalizadas e que trazem um impacto super bacana. Bom, eu falo que eu vou dar um exemplo do letramento. Quando nós falamos de letramento, nós temos alguns atributos para que o letramento em saúde aconteça. Um exemplo é a conversa clara, você conseguir passar para o paciente de uma forma que realmente ele entenda, o show me, o devolva-me. Então, tem várias ações que nós podemos fazer, mas dos principais atributos dentro do letramento é a capacitação de lideranças e de todos os profissionais. Porque muitas vezes, para nós, pode ser tão comum, tão familiar, eu falar de cuidado centrado, eu falar de experiência, eu falar de letramento, mas para o outro que está ao meu lado, não. E a gente não capacita esse profissional. Então, isso, você desmotiva, porque ele não conhece, ele não sabe de uma forma planejada o que ele tem que fazer, ele não sabe o que ele não sabe, talvez ele até saiba o conceito, mas de uma forma superficial, e nós, como gestores, como líderes, nós não damos essa oportunidade. Então, a capacitação de média liderança, a capacitação dos profissionais, ela é fundamental para que isso aconteça de uma forma eficaz, segura e contínua, porque não dá para a gente não capacitar hoje. A capacitação são para todos e tem que ser para sempre. Né? Ninguém pode ficar parado e achar que sabe tudo e parar de capacitar. Tá? A frase para todos vai ser uma frase bem longa. Então, que todos tenham atenção nessa frase. Não, eu falo o seguinte, que para engajar a criança é mais fácil do que a gente imagina. Mas a gente tem que colocar a criança e o adolescente no centro do cuidado. A gente tem que parar de pensar só porque é criança, essa criança não tem voz ativa. Então essa criança, ela importa, e tudo que ela fala, nós temos que entender e fazer uma abordagem, lógico, de uma forma de ciência, uma forma científica, mas entender as necessidades e tentar trabalhar da melhor forma possível. Na jornada da criança, somos a voz que acolhe, as mãos que protegem e o coração que escuta. Essa é a frase final que eu quero deixar para vocês. Fantástico, muito legal. Acho que você finalizou com algo que nos tocou, né? E a gente sempre trabalha a saúde com um olhar muito técnico, né?
Então, eu acho que essa frase de fechamento, ela traz um pouquinho que dá para a gente conseguir conciliar, né? Além da parte técnica, esse olhar humano também aí na assistência e no cuidado ao paciente. E eu tenho certeza que com iniciativas assim, nós vamos conseguir melhorar muito aí todo o sistema de saúde. Agora, até para finalizar, né, esse bate-papo que foi tão rico, que foi tão prazeroso, eu gostaria de você pedir aí para você deixar uma mensagem final, se despedir aqui do nosso público. Bom, eu agradeço a oportunidade, gostei muito de falar de um tema tão importante hoje, estou à disposição até pós aí divulgação, apresentação, quem quiser tirar alguma dúvida, discutir, conversar, tanto de experiência, letramento, cuidado centrado, ou da linha de cuidado, agradecer você, e foi excelente, estou aí à disposição para novos bate-papos. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Rafael, por compartilhar conosco, né, tanta experiência e com tanta sensibilidade. Parabéns por todos os resultados que você tem alcançado aí na sua trajetória, né, nessa grande trajetória, uma trajetória que verdadeiramente nos inspira. Então, olha quanta coisa aprendemos hoje, né? Entendemos quais os pontos principais e a de atenção que nós temos, né, no processo de engajamento dos pacientes e dos familiares, e que a gente pode, sim, envolver essas pessoas, né, também ali nesse planejamento, né, nessa implementação da assistência. Então, isso é muito bacana, né? Ele apresentou 2 projetos aí muito interessantes, aprendemos aí os desafios, mas também os benefícios de se trabalhar com cuidado centrado aí no paciente, na família. Aprendemos muito sobre a experiência do paciente, como a gente pode trazer um bom impacto, né, em toda a jornada, não apenas dentro de um ambiente hospitalar. Discutimos também sobre como acontece a construção e a importância de uma linha de cuidado, e principalmente, né, tanto o impacto para a experiência quanto para desfecho clínico e para a sustentabilidade do sistema de saúde. E aprendemos sobre a importância do letramento em saúde e do processo de capacitação aí desses profissionais. Então, acredito que esse foi um grande encontro. Eu espero aí que essa nossa conversa tenha inspirado, né, a todos, e nos permita aí ter novos olhares, né, e também a trabalhar, implementar ações cada vez mais humanas, não só no cuidado pediátrico, mas tanto em toda a assistência à saúde. Muito obrigada, nós ficamos por aqui, e eu convido a todos vocês para participar das nossas próximas edições. Um abraço, muito obrigada, doutor Rafael. Obrigado.